O aroma de lavanda e linho caro na boutique de bebés deveria ter sido calmante, uma recessão suave ao mundo da maternidade. Para Olivia Reis, grávida de 8 meses e radiante, deveria ser um dia de decisões felizes com seu marido, Nathaniel. Mas nenhuma quantidade de luz suave ou brinquedos de peluche conseguia esconder a corrente gélida de receio que a perseguia há semanas. Dentro de uma hora, a cena idílica iria desmoronar-se. Um único grito venenoso ecoaria nas paredes em tons pastel, um clamor de "ela armou-me uma cilada", que não só a humilharia diante de estranhos, como também desencadearia uma cadeia de eventos tão meticulosamente planeada. Desfaria uma teia de enganos e traria uma justiça chocante e transformadora ali mesmo, entre os símbolos inocentes de uma vida que nunca foi destinada a acontecer. Esta é a história de como um casamento perfeito implodiu e de como uma mulher levada ao limite orquestrou a queda mais pública e pessoal imaginável. A residência elegante em Oak Creek Estates era um monumento à ambição de Nathaniel. Uma enorme casa neocolonial com imponentes colunas brancas, assentava sobre 2 acres de relvado cuidado que parecia perpetuamente verde, mesmo nos verões mais secos. Visto do exterior, era a imagem perfeita de felicidade doméstica e sucesso financeiro. Para Olivia Reis, no entanto, começava a parecer menos um lar e mais uma gaiola elaborada e belamente decorada. Ela estava no quarto principal, a luz da manhã a entrar pelas janelas do chão ao teto, iluminando a fina camada de pó nas superfícies que o serviço de limpeza semanal curiosamente nunca apanhava. A mão descansava sobre o inchaço da barriga, um gesto protetor, instintivo, que se tornará automático nos últimos meses. Lá dentro, a filha, tinham decidido que seria uma menina, dava voltas e pontapés, uma conversa secreta e vibrante que só as duas conseguiam partilhar. "Estás quase pronta, Liv?" Chamou a voz de Nathaniel da casa de banho privativa. Era uma voz suave e confiante, de um homem que nunca ouvirá um não e que esperava que o mundo se curvasse à sua vontade. Era gestor sênior de patrimônios numa firma prestigiada, um emprego que lhes proporcionava aquela casa, os carros europeus e a vida que ele tão cuidadosamente moldava para consumo público. "Só a calçar os sapatos", respondeu ela, a voz mais animada do que se sentia. Sentou-se à beira da cama king size, a espuma de memória luxuosa pouco lhe oferecendo de conforto. Os sapatos, um par de sabrinas sensatas mas elegantes, pareciam uma concessão. Antes da gravidez, usaria saltos, sempre a tentar corresponder ao glamour natural que parecia emanar do mundo de Nathaniel. Agora, o conforto era uma necessidade, uma das muitas pequenas mudanças que ele parecia ressentir. Ele saiu da casa de banho, a apertar uma gravata de seda que provavelmente custava mais do que o seu conjunto inteiro. Era bonito de uma forma quase calculada, maxilar definido, cabelo escuro perfeitamente penteado, e olhos da cor de um mar revolto. Sorriu-lhe, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Já não chegava há muito tempo. "Grande dia", disse ele, ajustando o colarinho ao espelho. "Vamos escolher os essenciais para nossa princesinha." Olivia tentou imitar o entusiasmo dele. "Estou tão entusiasmada. Já decorei o catálogo da Petite Cherub há semanas. Tem um berço conversível lindo, um modelo de herança. É em madeira de cerejeira maciça." "Certo", interrompeu Nate, olhando para o relógio. Era um Rolex, presente que dera a si próprio por ter conquistado um cliente particularmente rico. "Vamos só ter atenção ao orçamento, está bem? Estes sítios são feitos para explorar mulheres hormonais." O comentário feriu, um desprezo casual pela alegria dela. Não se tratava do dinheiro. Nate era notoriamente extravagante quando isso beneficiava sua imagem. Já gastara $10.000 num relógio vintage num leilão de caridade sem pestanejar. Mas quando se tratava do bebê, cada despesa era analisada, cada compra encarada como um fardo. "É um investimento", Nate disse ela suavemente. "Converte-se em cama de criança e depois em cabeceira de cama de casal. É feito para durar. Comigo, tudo é um investimento." Ele suspirou e a máscara do marido atencioso caiu por uma fração de segundo. Uma irritação brilhou nos olhos antes de ser substituída por um olhar treinado de condescendência paciente. "Só vamos ver o que eles têm. Não te apaixones logo pela opção mais cara. É só isso que estou a dizer." Beijou-a, um breve e seco toque de lábios na testa, antes de se virar e descer as escadas.
Olivia ficou sentada na cama, o bebê a pontapear num ritmo constante contra suas costelas. O arrepio que sentirá antes regressou, a infiltrar-se-lhe nos ossos. Isto não era só sobre um berço. Era sobre tudo. Era a forma como ele começara a proteger o telemóvel, a virá-lo sempre que recebia uma mensagem. As noites no escritório tornaram-se mais frequentes, e ele chegava a casa a cheirar não a café de escritório rançoso, mas a um leve perfume floral que não era o dela. Os extratos do cartão de crédito que ela vira por acaso listavam despesas num hotel boutique do outro lado da cidade, um sítio onde ele não tinha qualquer razão para estar. Quando ela lhe perguntou com cuidado, a reação dele foi uma aula de manipulação psicológica. Mostrou-se magoado e desiludido por ela, sua mulher grávida, nutrir tal desconfiança. Ele estava a trabalhar arduamente por eles, pela família. Estaria ela a tentar sabotar tudo com a sua insegurança? Fê-la sentir-se pequena e tola, e ela recuou, enterrando as suspeitas debaixo de uma manta de culpa. A sua salvação foi a irmã mais velha, Penélope. Penny era jornalista, cínica por profissão, mas ferozmente leal. Uma semana antes, durante um café que Olivia não podia beber, ela desabou e confessou os seus medos. Ele está a esconder algo, Penny, sussurrou Olivia, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Sinto-o nas entranhas. Sinto que já não o conheço. Penny não ofereceu lugares comuns. Ouviu, e a sua expressão tornou-se cada vez mais séria com cada detalhe partilhado por Olivia. Liv, disse ela com firmeza, o teu instinto não mente. É um sistema de alerta. Homens ricos, bonitos e com complexo de Deus não fazem só serão. Constroem vidas paralelas. Foi Penny quem a incentivou, não a confrontá-lo, mas a proteger-se. Espera o melhor, Liv, mas prepara-te para o pior. Este homem tem todo o poder neste momento. O dinheiro, a casa. Tens de saber com o que estás a lidar. Nessa noite, alimentada por uma mistura aterradora de medo e determinação, Olivia fez o impensável. Enquanto Nate tomava banho, ela pegou na pasta dele, aquela que ele mantinha sempre trancada. Ela adivinhou a combinação à terceira tentativa. O aniversário dele. Lá dentro, debaixo de uma pilha de relatórios financeiros, estava um segundo telemóvel, um telemóvel descartável. As mãos dela tremiam tanto que mal o conseguia segurar. A palavra passe era, insultuosamente, o aniversário dela. E então viu, um mundo de traição exposto em mensagens de texto brilhantes e fotografias. O nome da outra mulher era Sofia. Era uma colega, elegante e ambiciosa, aparecia rir com Nate num barco, o braço dela lançado possessivamente sobre os ombros dele. As mensagens eram devastadoras. Não falavam apenas de sexo. Falavam de um futuro. Mais uns meses, dizia uma mensagem de Nate. Quando o bebê nascer e ela estiver mais calma, posso fazer o meu movimento. Vai parecer melhor. Sofia respondeu, mal posso esperar para sair das sombras, meu amor. Só me promete que ela não fica com a casa. A resposta de Nate destruiu os últimos vestígios do coração de Olivia. Ela não vai ficar com nada. Já falei com meu advogado sobre como estruturar a separação. Ela está tão perdida no seu fantasminha de preparar o ninho, nem faz ideia. Ela prendeu-me com este bebê, Sofia. É justo que me desimpeça. Ela prendeu-me. As palavras ecoaram na sala silenciosa. A narrativa que ele estava a construir. A mentira que estava a aperfeiçoar. Pintava-a como uma interesseira manipuladora à amante. Tudo isto enquanto, na sua cara, interpretava o papel de marido dedicado. Ele não planeava apenas deixá-la. Planeava destruí-la. Deixá-la com o recém-nascido e nada mais. Ela caiu no chão, o telemóvel frio na mão, um grito silencioso preso na garganta. A traição era tão absoluta, tão cruel, que parecia um golpe físico. O bebê dentro dela mexeu-se, alheio à tempestade que acabava de se abater sobre as suas vidas. E naquele momento, algo dentro de Olivia mudou também. A dor ainda estava lá, um abismo a uivar. Mas por baixo dela, um novo sentimento começou a cristalizar. Raiva fria, dura. Ligou a Penny, a voz num sussurro sufocado. A irmã chegou em 20 minutos, a expressão sombria. Juntas, começaram a fazer um plano. Um plano nascido do desgosto,
mas executado com precisão fria e clara. Penny conhecia uma amiga da faculdade de Direito, uma advogada de divórcios implacável. Encontrarão-se com ela no dia seguinte. Contrataram também um detetive privado, um homem discreto e altamente eficaz chamado Sr. Davis. O plano era ousado. Era teatral. Era, como disse Penny, exatamente o tipo de espetáculo público que um narcisista como Nathaniel merece. Agora, de pé no quarto, Olivia respirou fundo. Alisou o vestido de grávida, um tecido azul suave que combinava com a cor do quarto de bebê que tinha planeado. Olhou para o reflexo no espelho. A mulher que a encarava já não era a rapariga ingênua e confiante que tinha casado com Nathaniel Sterling há 3 anos. Havia novas linhas de determinação à volta dos olhos. Era uma atriz agora, a representar a cena final de uma vida que estava prestes a reduzir a cinzas. Já vou, chamou, a voz firme. Saiu do quarto e desceu a grande escadaria curva, a mão a deslizar sobre o corrimão polido. Nate esperava à porta, a abanar impacientemente as chaves. Pronta para mimar a nossa menina? Perguntou com um sorriso falso brilhante. Olivia sorriu de volta. Uma mentira perfeita e correspondente. Mal posso esperar, disse. Vai ser um dia que nunca esqueceremos. A Petite Cher era exatamente como Olivia imaginava, só que ainda mais. Localizada no bairro comercial mais abastado da cidade, era menos uma loja e mais um santuário para a elite ainda por nascer. O ar cheirava a dinheiro e pó de talco. Música clássica suave fluía de colunas escondidas. A luz do sol filtrava-se pelas janelas imaculadas, cintilando sobre chocalhos de prata e lançando um brilho celestial sobre filas de sapatinhos impossivelmente pequenos. Os funcionários, vestidos com uniformes minimalistas e elegantes, moviam-se com uma reverência sussurrada, falando com os clientes em tons suaves e tranquilizadores. Por um momento, Olivia sentiu uma pontada daquilo que podia ter sido. Este era o sonho ao qual se tinha agarrado. Ela e Nate de mãos dadas, a escolher com entusiasmo um enxoval, o amor partilhado pelo bebê que vinha, tornando cada decisão significativa. A fantasia era tão poderosa, tão à flor da pele, que quase a sufocava. Empurrou-a para baixo, lembrando-se das mensagens frias e duras armazenadas no seu próprio telemóvel, capturas de ecrã enviadas do descartável, um catálogo da traição de Nate. Uau, disse Nate, os olhos a percorrerem a loja. Olivia viu o cálculo no olhar dele. Ele não via um quarto de bebê. Via etiquetas de preço. Isto é qualquer coisa. Uma assistente de vendas, uma mulher de rosto bondoso chamada Brenda, com olhos calorosos, aproximou-se suavemente. Bem-vindos à Petite Cher. Em que posso ajudar hoje? A minha esposa tem uma lista, disse Nate, fazendo um gesto largo na direção de Olivia. Era um gesto que queria parecer generoso, mas para Olivia parecia que ele estava a passar-lhe o fardo. Viemos para tudo, suponho. Que maravilha! Parabéns! Brenda sorriu para a barriga de Olivia. Primeiro bebê. Olivia acenou, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Sim, uma menina. Uma princesinha. Então vieram ao sítio certo. Vamos começar pelos artigos grandes, está bem? Os berços são por aqui. Ela levou-os até uma área que parecia uma montra de palácio de conto de fadas. Berços de todos os estilos e acabamentos estavam dispostos com arte, cobertos com lençóis de algodão orgânico e rodeados por acessórios coordenados de pelúcia. Os olhos de Olivia encontraram-no imediatamente, o modelo de herança em cerejeira maciça do catálogo. Era ainda mais bonito ao vivo, o artesanato evidente nas linhas suaves e perfeitas e na cor profunda e rica. Oh, Nate, olha! Disse, passando a mão pela madeira polida. É este. É perfeito. Nate olhou para a etiqueta de preço discretamente colocada no colchão. Olivia viu-lhe o maxilar apertar-se. $2.000, Liv, por uma caixa para um bebê dormir. É mais do que isso, e tu sabes, respondeu ela, mantendo a voz baixa. Falamos disto. É uma peça de mobiliário para toda a vida. São $2.000 que podíamos pôr no fundo universitário dela, contou ele, a voz a ganhar um tom paternalista. Vamos ser práticos. Brenda, sentindo a tensão, interveio rapidamente. Temos também outras opções maravilhosas.
Este aqui é o nosso modelo mais popular. É em madeira composta, muito resistente, e vem num tom branco encantador por menos de 800. Era aceitável. Um berço perfeitamente bom. Mas era uma questão de princípio. A frugalidade súbita de Nate era uma farsa. Uma atuação para uma audiência que não existia. Era uma forma de puni-la, de afirmar o seu controlo. Gosto do de cerejeira, afirmou Olivia simplesmente, a voz mais firme do que antes. Olhou-o diretamente nos olhos. Um desafio no olhar. Acho que a nossa filha merece-o. O ponto de ruptura chegou no balcão de pagamento. O carrinho estava cheio de artigos. Na sua maioria as escolhas mais baratas e práticas de Nate. Olivia ficou em silêncio ao lado dele, o coração uma pedra fria e pesada no peito. Ela sentiu-se derrotada. Mas sabia que o ato final ainda estava por vir. Quando a funcionária começou a passar os artigos pelo scanner, Nate puxou do seu cartão de crédito de platina. Olhou para o total crescente no ecrã e soltou um suspiro exagerado e teatral. Abanou a cabeça como se carregasse um grande fardo. É simplesmente incrível, disse, a voz suficientemente alta para que várias pessoas próximas ouvissem. Já não estava a falar com Olivia. Estava a atuar para o público. O custo disto tudo. Pensas que estás preparado, mas não estás. Riu-se, um som amargo, sem humor. Sabe, tenta-se construir uma vida, uma carreira. Tens um plano. Pensas que estás no controle do teu próprio destino. Virou-se e olhou para Olivia. Os olhos já não eram tempestuosos, mas cheios de um veneno que lhe gelou o sangue. E depois ficas preso. A palavra ficou suspensa no ar, afiada e feia. A funcionária congelou, a mão parada sobre o scanner. Uma mulher que observava mantas para bebê ali perto engasgou-se. A música clássica suave pareceu desaparecer, restando apenas um silêncio cortante. Olivia olhou para ele, sem fôlego. Ele estava mesmo a fazê-lo. Estava a dizer as palavras da mensagem, a testar a sua narrativa em público. Nate, não, sussurrou, a voz a tremer. Mas ele já ia lançado, alimentado pela percepção da sua própria vitimização. O rosto corado, a voz a subir de tom e volume. Preso. É isso que é. Pensas que é uma parceria, um casamento, mas é uma armadilha. No momento estás a viver a tua vida. No seguinte estás a sangrar dinheiro por coisas que não precisas para um futuro que nem sequer pediste. Fez gestos selvagens na direção de Olivia, da sua barriga inchada, e depois rugiu as palavras que detonariam as suas vidas. Ela prendeu-me. O grito ecoou pela loja imensa. Todas as cabeças se viraram. Todas as conversas pararam. Olivia sentiu 100 pares de olhos sobre si. Uma onda de calor e vergonha a inundar-lhe o corpo. Lágrimas picaram-lhe os cantos dos olhos, desfocando os rostos horrorizados dos estranhos à sua volta. Ela era a mulher cujo marido acabará de a acusar, no meio de uma loja para bebés, de o ter prendido com a criança por nascer. A humilhação era absoluta. Uma dor física que lhe roubou o ar. Quando os sussurros começaram a espalhar-se, uma figura calma e autoritária avançou. Era um homem alto, de fato escuro simples, que lhe assentava melhor do que o uniforme de um segurança da loja. Tinha cabelo curto e grisalho e uma expressão determinada. Olivia reconheceu-o de imediato. Era o Sr. Davis, o detetive privado. Passou por Olivia e pousou uma mão firme sobre o ombro de Nate. Sr. Sterling, Nathaniel James Sterling. Nate, ainda ofegante do seu acesso, parecia confuso. Quem é você, segurança da loja? Olhe, a minha esposa está a ser histérica. Não sou da loja, senhor, disse o Sr. Davis, a voz a cortar o discurso de Nate. Virou ligeiramente a cabeça e olhou diretamente para Olivia, um vislumbre de confirmação nos olhos. Senhorita Reis, disse, usando propositadamente o apelido de solteira, um sinal claro. Tinha chegado o momento. O Sr. Davis voltou então toda sua atenção para o desnorteado Nate. Sr. Sterling, está oficialmente notificado. Tirou um envelope grosso de manilha do interior do casaco e empurrou-o contra o peito de Nate. Este cambaleou para trás, agarrando-o por puro reflexo. O que é isto? Mas o que é isto? Balbuciou Nate, rasgando o selo. O Sr. Davis não respondeu. Em vez disso, tirou um segundo envelope idêntico do casaco.
Caminhou até Olivia, a sua postura suavizada por completo. Apresentou-lhe, não como um documento legal, mas como uma dádiva. Senhorita Reis, disse ele, a voz carregada de um respeito calmo que a fez querer chorar de alívio. Aqui estão as suas cópias. Um pedido de dissolução de casamento, uma moção de emergência pela custódia total temporária da criança por nascer, e uma ordem de restrição temporária, com efeito imediato. Um agente nomeado pelo tribunal aguarda lá fora para escoltar o Sr. Sterling das instalações, caso não cumpra. A loja inteira estava em silêncio, a assistir ao desenrolar do drama. A narrativa inverteu-se num instante. Olivia já não era a esposa humilhada e presa. Era a arquiteta deste momento. O rosto de Nate passou do vermelho para um branco pálido doentio. Olhou para os papéis nas mãos, depois para Olivia, a boca a abrir e a fechar como um peixe. O veneno nos olhos fora substituído por puro e absoluto choque. Ele entrou na loja para encenar uma cena da sua própria dramaturgia, apenas para descobrir que era peão na dela. Olivia pegou no envelope entregue pelo Sr. Davis, a mão firme. Encontrou o olhar atônito de Nate e, pela primeira vez em meses, não sentiu medo. Sentiu apenas o frio e limpo alívio da justiça. Os momentos após o cataclismo foram um borrão de imagens nítidas e intensas. Nate, o rosto uma máscara de incredulidade, a balbuciar fragmentos de frases. Não podes fazer isto. Isto é uma loucura. Olivia, o que fizeste? Enquanto o Sr. Davis permanecia impassível, imóvel, os rostos chocados dos outros clientes, os sussurros agora um zumbido baixo de escândalo. A assistente de vendas, Brenda, o rosto bondoso agora gravado de pena e espanto, a anular discretamente toda a transação na caixa. Olivia não esperou pelo final. Não precisava de ver Nate a ser escoltado para fora. Com o envelope pesado apertado contra o peito como um escudo, virou costas e saiu da Petite Cherub, deixando para trás os destroços do seu casamento. O ar fresco da rua parecia um salpico de água no rosto, a acordá-la de um longo e sufocante pesadelo. Um carro familiar esperava ao largo. A porta do passageiro abriu-se e a irmã, Penny, inclinou-se sobre o banco, o rosto uma mistura de ansiedade e orgulho feroz. Entra, disse Penny, a voz tensa. Conta-me tudo. Olivia deslizou para o assento, a porta fechar-se com um estalido sólido e reconfortante que abafou o mundo. Finalmente libertou o fôlego que parecia ter guardado durante meses. As lágrimas que contivera na loja vieram então, não lágrimas de humilhação, mas de alívio profundo, visceral. Soluçou, encostando a cabeça ao vidro frio da janela, enquanto Penny estendia o braço e lhe apertava o ombro, um pilar silencioso e inabalável de apoio. Foi Penny quem a sacudiu do entorpecimento. Chora depois, Liv, insistiu, a voz suave mas firme. Agora reunimos provas. Construímos uma fortaleza. Assume que ele vai jogar sujo, porque homens como Nate não sabem fazer de outra forma. E assim fizeram, durante 2 noites, enquanto Nate supostamente jantava com um cliente de fora. Uma mentira confirmada pelas mensagens carinhosas de Sofia sobre a maravilhosa noite que passaram no hotel. Olivia e Penny documentaram tudo meticulosamente. Fotografaram todas as mensagens incriminatórias, cada fotografia, cada registro de chamadas no telemóvel descartável. Criaram uma linha temporal do caso, cruzando as mensagens com as despesas nos extratos dos cartões de crédito que Olivia conseguiu encontrar, as estadias nos hotéis, os recibos das joalharias para colares e brincos que ela nunca recebeu, as reservas em restaurantes românticos para 2. Era uma montanha de provas, um testemunho de uma traição de 1 ano. A descoberta mais condenatória, no entanto, veio do computador do trabalho dele. Numa noite, Nate estava a trabalhar em casa e deixou o portátil aberto no escritório enquanto ia atender uma chamada. Olivia, com o coração a bater acelerado, entrou às escondidas. No ecrã estava uma troca de e-mails com o advogado pessoal dele, um homem especializado em divórcios de elevado patrimônio. O assunto do e-mail: estratégia de estruturação de ativos. O sangue dela gelou ao ler. Nate estava a mover meticulosamente os seus ativos líquidos, bônus, comissões, rendimentos de investimento, para uma série de contas corporativas recém-criadas em seu nome exclusivo. Estava a criar uma cortina de fumo financeira,
preparando-se para subnotificar drasticamente os seus rendimentos e o seu patrimônio ao tribunal quando chegasse o momento. Num dos e-mails, escreveu: "O objetivo é parecer financeiramente limitado pelas novas responsabilidades, enquanto garanto que o meu capital pessoal fica protegido da tentativa inevitável dela de o agarrar. Quero que ela receba o mínimo exigido por lei, que veja como é a vida sem o meu apoio." Ele não estava apenas a planear deixá-la. Estava a planear empobrecê-la. Ia usar o filho como escudo financeiro, alegando o peso da nova paternidade como motivo para sua suposta falta de fundos, enquanto, em segredo, acumulava riqueza. A crueldade disso era de cortar a respiração. Foi nesse momento que a raiva de Olivia se acendeu por completo. Já não era apenas um marido infiel. Era um inimigo. No dia seguinte, ela e Penny estavam no escritório de Catherine Finn, a advogada de divórcios recomendada por Penny. Catherine era uma mulher na casa dos 50, com olhos inteligentes e penetrantes e uma aura de competência inabalável. Ouviu a história de Olivia sem interromper, a expressão tornando-se cada vez mais grave. À medida que Olivia detalhava o engano financeiro, quando terminou, Catherine inclinou-se para frente, as mãos entrelaçadas sobre a grande secretária de Mogno. "Olivia", disse, a voz sem qualquer falsa simpatia. "O que o teu marido está a fazer não é apenas imoral, é fraude. Ele está a conspirar ativamente para esconder bens conjugais. E essa narrativa dele de que o prendeste, isso é a tentativa de construir um caso de alienação emocional, para te pintar como instável e manipuladora. É o manual clássico de um narcisista." Catherine então apresentou a estratégia. "Não podemos simplesmente dar entrada no pedido de divórcio", explicou. "Ele vai arranjar um advogado, esconder ainda melhor o dinheiro e arrastar isto durante anos, esgotando-te emocional e financeiramente. Temos de agir primeiro. E temos de agir com força. Temos de apanhá-lo tão desprevenido que toda a sua defesa colapse antes sequer de ser construída." Foi então que nasceu a ideia do confronto público. Foi sugestão de Catherine, refinada pelo gosto dramático de Penny. "Ele está a criar uma narrativa pública", argumentara Catherine. "Portanto, nós também vamos criar uma. Vamos deixá-lo desempenhar o papel dele numa cena criada por ele próprio, mas seremos nós a controlar o contexto e o desfecho. Precisamos de testemunhas. Precisamos de um registro público da sua instabilidade emocional e da crueldade para contigo, a esposa grávida. Um surto destes num local público, testemunhado por dezenas de estranhos. Isso é ouro numa moção de custódia de emergência." E assim, a armadilha foi montada. Escolheram a loja de bebê de forma deliberada. Era o palco perfeito, o símbolo máximo da vida familiar que ele secretamente tentava desmantelar. O Sr. Davis, o detetive privado, foi contratado não só para entregar os papéis, mas para ser a principal testemunha, imparcial e irrefutável. Ele seguirá Nate durante a última semana, documentando mais 2 encontros com Sofia e reunindo mais provas do caso em curso. O plano era Olivia provocar Nate ao ponto de ele questionar a autoridade dela nas compras, criando a fricção que inevitavelmente o levaria ao seu monólogo pré-ensaiado de vitimização. Apostaram na arrogância dele, na necessidade profunda de controlar a narrativa. E ele caiu na armadilha. "Desempenhou o papel na perfeição", murmurou Olivia, quando Penny estacionou o carro no lugar designado. A realidade do que fizera começava a instalar-se. Tinha declarado guerra. "Ele não é um homem, Liv", disse Penny, desligando o motor e virando-se para ela. "É um predador. E acabaste de lhe tirar as garras." Nessa noite, no conforto caótico do apartamento de Penny, começou a fase seguinte. As chamadas de Nate começaram, primeiro algumas, depois uma enxurrada. Deixou mensagens de voz frenéticas, confusas. "Olivia, atende o telefone. Perdeste o juízo. Estás a ser manipulada pela tua irmã. Cancela isto agora e podemos falar como adultos." Depois, o tom passou a ameaças. "Tu não fazes ideia com quem te meteste. Os meus advogados vão enterrar-te. Nunca vais ver um cêntimo. Ouviste? Nem um cêntimo. E vou lutar pela custódia até o último dia da minha vida. Vou dizer a todos que estás louca." Olivia ouviu as 2 primeiras mensagens com Penny, depois apagou o resto sem ouvir.
Catherine tinha sido clara. Nenhum contato. Toda a comunicação deveria passar pelos advogados. A ordem de restrição era o escudo dela. A verdadeira prova veio mais tarde nessa noite. Uma chamada de um número desconhecido. Olivia, a pensar que poderia ser a sua advogada, atendeu. Olivia Reis. Exigiu uma voz fria e imperiosa. Era uma voz que reconheceu de imediato com um arrepio de medo. Era Meredith Sterling, a mãe de Nate. Meredith Sterling era uma mulher forjada em dinheiro antigo e aço social. Era a matriarca da família Sterling, uma presença formidável cuja aprovação Nate passará a vida inteira a tentar conquistar. A voz dela ao telefone era como lascas de gelo. Acabei de receber uma chamada histérica do meu filho, começou Meredith, dispensando quaisquer formalidades. Está a contar-me uma história fantástica sobre teres entregado papéis de divórcio numa loja de departamentos. Presumo que esteja a exagerar. Tu não farias algo tão vulgar. A mão de Olivia apertou o telefone. Penny, ao ver a expressão dela, aproximou-se imediatamente e pôs a chamada em alta voz. A verdade é que o meu filho deu-te uma vida com que só podia sonhar. Uma casa bonita, estatuto, segurança. E é assim que o recompensas, tentando humilhá-lo publicamente. Sabes que isto vai manchar a imagem de toda a família. Aí estava, pensou Olivia. Não era preocupação pelo filho, nem pelo neto por nascer. Era preocupação com o nome da família. O comportamento do Nathaniel é o que mancha a imagem da família, disse Olivia friamente. Talvez deva perguntar-lhe sobre a Sofia do Bois. Ou sobre as contas offshore que ele tem criado para esconder bens matrimoniais de mim e do filho dele. Silêncio. Um silêncio espesso, pesado, que dizia tudo. Meredith sabia. Claro que sabia. Provavelmente sabia de todas as indiscrições de Nate e escolhera ignorá-las, desde que a fachada da família perfeita se mantivesse intacta. Estás a cometer um erro grave, disse finalmente Meredith, a voz baixa e ameaçadora. O Nathaniel tem os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Vamos proteger a nossa família e os nossos bens. Se pensas que vai sair disto com mais do que umas migalhas, és mais tola do que eu pensava. Cancela isto. Pelo bem da criança, se não por ti. O mais importante para o meu filho, disse Olivia, a voz a ressoar com uma nova força que mal reconhecia como sua. É ser criado por uma mãe que não é uma vítima. Obrigada pela chamada, Meredith. Mas qualquer outra comunicação terá de passar pela minha advogada, Catherine Finn. Tenho a certeza de que os seus advogados a conseguirão encontrar. Terminou a chamada, o dedo a carregar no ecrã com uma firmeza final. A sala ficou em silêncio. Penny olhava para ela, um sorriso lento e brilhante a formar-se no rosto. Olivia Reis, disse, abanando a cabeça com admiração. Acabaste de enfrentar a Dragão Lady, e nem pestanejaste. O confronto com Meredith foi um ponto de viragem. Solidificou a determinação de Olivia. Os Serlings não a viam como uma pessoa, mas como um problema a gerir. Não lhe mostrariam piedade, por isso ela não lhes mostraria fraqueza. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade legal. Nate, como previsto, contratou de imediato um escritório de advogados notoriamente agressivo, conhecido por táticas de terra queimada. A primeira medida deles foi apresentar uma contramoção contestando a ordem de restrição e alegando que Nate era vítima de um elaborado e vingativo plano, arquitetado por uma esposa emocionalmente manipuladora e instável devido às hormonas. Retrataram a cena na Petite Cherub como uma armadilha cuidadosamente encenada. Era exatamente o que Catherine Finn antecipara. Eles estão a confirmar a nossa narrativa por nós, dissera ela, satisfeita, durante uma chamada de estratégia. Cada vez que te chamam instável, destacam exatamente o comportamento que a ordem de restrição pretende impedir. Deixem-nos espernear. A equipa de Catherine passou ao ataque. Intimaram os registros financeiros pessoais e corporativos de Nate, citando as provas encontradas no portátil dele. Tomaram depoimentos da funcionária de vendas, Brenda, e de duas outras clientes da Petite Cherub, cujo testemunho corroborava o relato do Sr. Davis sobre o ataque verbal desequilibrado de Nate. O próprio Sr. Davis apresentou um relatório detalhado e condenatório sobre o caso de Nate, com datas, horários e provas fotográficas dos encontros com Sofia.
A vida de Nate começou a desmoronar-se publicamente. A ordem de restrição significava que não podia voltar para casa. Foi forçado a viver num hotel, o mesmo hotel boutique onde tivera o caso. Uma ironia que não passou despercebida a Olivia. As suas tentativas de recuperar os amigos em comum falharam de forma espetacular. A história do seu surto público e da chocante retaliação legal de Olivia espalhou-se como fogo entre o seu círculo social. O dramatismo do momento, aliado à arrogância bem conhecida de Nate, tornou a versão de Olivia muito mais credível. Amigos que antes o admiravam passaram a olhá-lo com suspeita e pena. A pressão começou a afetar também a relação dele com Sofia. Penny, usando seus recursos jornalísticos, descobriu, através de um conhecido mútuo na firma de Nate, que o caso se tornará tóxico. A outra mulher inscrevera-se para ser a amante glamourosa de um homem rico e poderoso, não a coprotagonista de um escândalo público de divórcio. O segredo tinha se revelado, e ela estava a ser julgada duramente pelos colegas. O romance, nascido em segredo e mentira, não resistiu ao olhar impiedoso do escrutínio público. Cerca de uma semana após o incidente, Olivia recebeu um e-mail de um endereço desconhecido. A linha de assunto era simples: de Sofia. O seu primeiro instinto foi apagá-lo. A sua advogada proibira qualquer contato. Mas uma curiosidade poderosa e mórbida tomou conta dela. Abriu-o. O e-mail era curto e direto. Olivia, sei que não tens razão nenhuma para ouvires o que tenho para dizer. Não vou inventar desculpas pelo meu comportamento. O que fiz foi errado, mas preciso que saibas que o homem contra quem estás a lutar é mais mentiroso do que podes imaginar. Ele mentiu-te, mas também me mentiu a mim. Disse-me coisas sobre ti, sobre as finanças dele, sobre as suas intenções. Acredito que deves conhecer toda a verdade. Se estiveres disposta a encontrar-me, dir-te-ei tudo. Devo-te isso. Sofia Dubois. Olivia ficou a olhar para o ecrã, a mente a mil. Poderia ser uma armadilha, uma jogada da equipa legal de Nate, ou poderia ser a chave para tudo. Encaminhou o e-mail para Catherine Finn com uma simples frase: o que fazemos com isto? A resposta de Catherine chegou em minutos. Encontramo-nos. E levamos uma testemunha. O encontro foi marcado num local neutro, um café discreto, anônimo, num bairro que nenhuma das duas frequentava. Olivia chegou com Penny, que se sentou a uma mesa separada, fingindo ler um livro, mas vigiando a entrada como um falcão. Catherine insistira na acompanhante, uma declaração silenciosa de que Olivia não estava sozinha e não era alguém com quem se brincava. Sofia Dubois chegou exatamente à hora. Era diferente da mulher das fotografias no telemóvel descartável de Nate. A amante risonha e despreocupada tinha desaparecido. No seu lugar estava uma mulher pálida, tensa, com olheiras fundas. Usava um vestido preto simples e sem maquilhagem, como se quisesse tornar-se invisível. Apertava a mala como se fosse uma boia de salvação. Avistou Olivia e hesitou por um momento antes de se dirigir à pequena mesa. Obrigada por teres vindo, disse, a voz quase um sussurro. Estou aqui para ouvir, respondeu Olivia, o tom neutro. Não ofereceria perdão, nem simpatia. Estava ali por informação. Sofia sentou-se, as mãos a tremer ao pousá-las na mesa. Ele disse-me que tu sabias sobre mim. Começou, as palavras a sair em catadupa. Disse que estavas bem com isso, que vocês tinham um acordo, que o vosso casamento era um negócio, uma parceria para manter a imagem da família Sterling. E que o bebê foi ideia tua, uma forma de garantires a tua posição financeira antes de cada um seguir o seu caminho. Olivia ouviu, a expressão impassível, embora por dentro sentisse uma nova vaga de náusea. A profundidade da psicopatia de Nate era impressionante. Tinha criado realidades completamente diferentes para as duas mulheres da sua vida, contando a cada uma história que o pintava como o centro racional e desejável do universo. Disse-me que estava a proteger os bens dele de ti, não contigo, continuou Sofia, os olhos a implorar que Olivia acreditasse. Não se trata apenas dos rendimentos normais dele, disse, inclinando-se mais perto e baixando a voz. No ano passado, o maior cliente dele, um bilionário da tecnologia chamado Alistair Finn, sem relação com a tua advogada, confirmei, faleceu. Nate era o executor do espólio. Era um portfólio complexo e enorme.
A família pagou-lhe um bônus de 7 dígitos pelo trabalho, completamente fora dos livros. Foi uma transferência bancária para uma holding que ele criou nas Ilhas Caimão. Ele gabava-se disso comigo. Chamava-lhe o fundo de fuga. Disse que era dinheiro que ninguém, especialmente tu ou o IRS, alguma vez saberia que existia. Olivia sentiu o ar sair-lhe dos pulmões. Era isto. A bala de prata. Já não era apenas esconder bens conjugais. Era evasão fiscal e potencial má conduta profissional em larga escala. Por que estás a dizer-me isto? Perguntou Olivia, a voz baixa. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Porque ele destruiu-me, sussurrou. O caso tornou-se público na firma. Fui suspensa enquanto decorre uma investigação interna. A minha carreira acabou. Disse-me que éramos uma equipa, que íamos construir uma nova vida juntos. Mas assim que as coisas ficaram difíceis, cortou-me completamente. Disse-me que estava por minha conta, que eu era dano colateral. Eu era tão descartável para ele como ele planeava que tu fosses. Quero vê-lo arder. O ódio cru na voz de Sofia era assustadoramente familiar. Era o mesmo fogo que Olivia sentirá ao ler aquelas mensagens pela primeira vez. Naquele momento, não eram esposa e amante. Eram duas mulheres que tinham sido sistematicamente enganadas e manipuladas pelo mesmo homem. E uma delas acabará de entregar à outra uma arma de destruição maciça. Armada com esta nova informação, Catherine Finn agiu com velocidade relâmpago. Apresentou uma moção de emergência para forçar a descoberta das contas offshore de Nate, apresentando a declaração juramentada de Sofia como prova. Também, com um toque de gênio teatral, enviou uma denúncia discreta tanto ao IRS como à entidade reguladora financeira do Estado, sobre um bônus não declarado de 7 dígitos ligado ao espólio de Alistair Finn. O efeito foi instantâneo e devastador. A equipa jurídica de Nate, que até então lutava com arrogância e confiança, entrou em pânico. Já não lidavam com um simples e sujo divórcio. Enfrentavam investigações federais por fraude fiscal e sanções profissionais que poderiam custar a Nate a sua licença e toda a carreira. Os muros cuidadosamente erguidos por ele desabaram. Foi convocada uma conferência de acordo obrigatória. Olivia entrou na sala de reuniões com Catherine, a irradiar uma calma confiante. Nate já lá estava. Com os 2 advogados dele. Ele parecia um homem que não dormia há uma semana. O fato caro estava amarrotado. O rosto, abatido, e o fogo arrogante nos olhos tinha desaparecido, substituído por um medo oco e desesperado. Recusou-se a olhar para Olivia. A negociação foi um massacre. Os advogados de Nate, claramente instruídos para estancar a hemorragia, cederam em todos os pontos. O acordo final foi mais do que Olivia alguma vez imaginara. Foi-lhe atribuída custódia total, única, legal e física da filha. Nate recebeu direito de visita supervisionada 2 vezes por mês, condicionado à conclusão de um curso de gestão de raiva e uma avaliação psicológica. A casa da família em Oak Creek Estates ficou para Olivia, livre de quaisquer encargos. Um pagamento único de pensão, avultado, calculado com base no verdadeiro valor dos bens ocultos de Nate. Pagamentos de pensão de alimentos para a filha 3 vezes superiores ao que pagaria com base nos rendimentos declarados, garantindo que a menina não sentiria falta de nada. Uma ordem de restrição permanente que o proibia de se aproximar a menos de 150 metros de Olivia ou da filha. Ele seria o único responsável por todas as custas legais de ambos os lados. Enquanto Catherine Finn lia os termos finais, Nate estava afundado na cadeira, um homem derrotado. Ele tinha começado esta história determinado a deixar a esposa grávida sem nada. E no fim, foi ele quem perdeu tudo. A riqueza, a casa, a reputação. E a filha. Olivia assinou os papéis com mão firme. Levantou-se, olhou para o homem que fora seu marido, e não sentiu ódio, nem pena, mas uma indiferença profunda e libertadora. Ele era um fantasma. Um capítulo da sua vida que agora estava finalmente encerrado. Saiu da sala sem olhar para trás, saindo do campo de batalha legal e entrando no primeiro dia da sua nova vida. 6 meses depois, a luz dourada do outono inundava suavemente um quarto perfumado a tinta fresca e novos começos. O quarto estava pintado de branco cremoso e quente,
com uma parede decorativa coberta por um mural encantador de balões de ar quente a flutuar por um céu cheio de nuvens suaves. Olivia tinha-o pintado com as próprias mãos, cada pincelada uma retoma da sua criatividade e um gesto de amor para receber a filha. Nos braços, segurava Hope Penélope Reis, uma bebé saudável, linda, de 3 meses, com os olhos brilhantes da mãe e um aperto surpreendentemente forte. O nome surgiu-lhe nas semanas silenciosas após a finalização do divórcio. Tinha perdido o marido, mas encontrou esperança. E homenageou a irmã, a sua rocha, a sua guerreira, a sua Penny. A enorme e fria casa em Oak Creek Estates já não existia. Olivia vendeu-a assim que a tinta da escritura secou. O lucro, combinado com o acordo legal, deu-lhe um nível de independência financeira que nunca tinha conhecido. Comprou uma moradia acolhedora e cheia de luz, num bairro vibrante e familiar, a apenas 10 minutos a pé do apartamento de Penny. A gaiola dourada foi substituída por um verdadeiro lar, cheio não de fantasmas de mentiras, mas da promessa de um futuro autêntico. Houve uma leve batida na porta do quarto. Penny espreitou, o rosto abrir-se num sorriso largo ao ver a irmã e a sobrinha. Olá, vocês duas, disse suavemente. Só a ver se está tudo bem. Precisam de alguma coisa? Estamos perfeitas, disse Olivia. A voz cheia de uma felicidade profunda e verdadeira. Olhou para Hope, que soltava pequenos sons felizes no sono, apenas a observar os balões. Penny aproximou-se e ficou ao lado dela, a olhar para o mural. Fizeste um trabalho incrível, Liv. Está lindo. Soube bem, admitiu Olivia, voltar a construir algo com as minhas próprias mãos. Como arquiteta, passou anos a desenhar espaços para outras pessoas. Agora, desenhava sua própria vida, desde as fundações. As consequências para Nate foram rápidas e brutais. A auditoria do IRS descobriu a conta offshore, levando a multas massivas e impostos em atraso que esvaziaram o que restava do seu fundo de fuga. A Junta de Regulação Financeira suspendeu-lhe a licença por tempo indeterminado, enquanto investigavam a gestão do espólio Finn. Despedido da firma prestigiada e desonrado no setor, tornou-se um pária. A última coisa que Olivia soube foi que ele tinha mudado de estado para viver com a mãe, o antigo titã carismático da indústria, reduzido a uma advertência ambulante. Sofia Dubois enviou um último e-mail, um artigo a detalhar a queda profissional de Nate, com uma simples mensagem anexada: Justiça. Olivia leu-o, apagou-o e nunca mais pensou nela. A aliança com Sofia fora uma necessidade. Uma trégua temporária numa guerra contra um inimigo comum. A guerra estava terminada. A embalar suavemente a filha, Olivia recordou o terrível dia na Petite Cherub. A humilhação. A vergonha pública. O veneno na voz de Nate. Parecia uma cena da vida de outra mulher. A mulher que entrou naquela loja já não existia, consumida no fogo da traição. A mulher que saiu era mais forte, mais sábia, e ferozmente protetora da pequena vida preciosa nos braços. Passou pelo pior, e não só sobreviveu. Triunfou. Já não era Olivia Sterling, esposa de um homem rico. Era Olivia Reis. Mãe. Irmã. Artista. Sobrevivente. A arquiteta da sua própria felicidade. Olhou para o rostinho perfeito de Hope, o movimento suave do peito a subir e descer. Este era o seu futuro. Esta era sua verdade. Não era a vida que planeara, mas era muito melhor. Era real. E ao inclinar-se para beijar a bochecha macia da filha, Olivia soube, com uma certeza que lhe tocou a alma, que isto era apenas o começo. Acabamos de testemunhar a incrível transformação de Olivia, de esposa destroçada à arquiteta triunfante do seu próprio destino. A sua história é um poderoso lembrete de que, por vezes, as traições mais profundas conduzem às descobertas mais marcantes da nossa força interior. Ela não se limitou a ficar magoada. Ela ficou inteligente. Ficou estratégica. E lutou com uma coragem que desmantelou um tirano e construiu uma nova vida, autêntica, para si e para sua filha Hope. Se a jornada de Olivia, do desgosto à vitória, te tocou. Se acreditas no poder da determinação de uma mulher, tira um momento para gostar deste vídeo e partilhá-lo com alguém que possa precisar de ouvir uma história de sobrevivência e empoderamento.
E não te esqueças de te inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para mais histórias reais que exploram as complexidades das relações humanas e o incrível poder do espírito humano. O teu apoio ajuda-nos a continuar a trazer estas histórias inspiradoras à luz. Obrigado por ouvires. Ainda nem me tinha sentado quando ele acabou tudo. O café estava cheio, jazz suave tocava nos altifalantes por cima. O aroma de espresso e de sobremesas caras pairava no ar. Tinha dado apenas 2 passos em direção à mesa quando Jason levantou os olhos do cappuccino intacto e disse: "Precisamos de conversar." O meu estômago afundou. Lembro-me do som da voz dele, plana, quase ensaiada. Sentei-me na mesma, com as palmas das mãos já úmidas. "O que se passa?" perguntei, forçando um sorriso. "É por causa do serviço de catering?" Ele não respondeu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso do casaco e colocou uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. "Não para madar, mas para recuperar. Não posso casar contigo, Emily", disse ele. Assim mesmo. 7 palavras que me cortaram mais fundo do que qualquer bisturi que alguma vez segurara. "O quê?" sussurrei. Ele recostou-se na cadeira, como se o peso da honestidade finalmente o tivesse libertado. "Não és tu. É só que estamos a seguir caminhos diferentes. Fiz contatos importantes. Eu e a Megan Langley estamos alinhados de formas que eu não via antes. Megan Langley, filha de Gregory Langley, o capitalista de risco que praticamente era dono de metade das startups tecnológicas da costa oeste. O meu coração começou a acelerar. "Vais deixar-me por ela?" "Não é isso", disse ele, embora fosse claramente isso. "Isto é melhor para os dois. Tu mereces alguém mais simples." Ele nem pestanejou quando eu o encarei, atordoada e em silêncio, tentando perceber como é que o homem com quem eu devia casar em 16 dias podia apagar-me assim, tão facilmente. E depois, como se ainda não me tivesse dilacerado o suficiente, acrescentou: "E também o anel. É uma herança de família. A minha avó ficaria devastada se ele saísse da família." Tirei-o. As minhas mãos tremiam, mas consegui. Coloquei-o com cuidado sobre a mesa entre nós e disse: "Obrigada pela tua honestidade." Depois levantei-me e fui-me embora, passei pelas portas de vidro, pelo casal que partilhava sobremesas, pelos olhares curiosos a tentar perceber o que acabará de acontecer. Só quando virei a esquina para a rua, é que as lágrimas caíram finalmente. Não voltei ao apartamento que partilhávamos. Não queria ver as caixas meio feitas ou o vestido pendurado no armário. Não conseguia enfrentar o silêncio. Mas quando lá cheguei, já estava tudo feito. As minhas coisas estavam em malas etiquetadas junto à porta. Roupas, livros, artigos de higiene, tudo cuidadosamente separado, como se estivesse a ser devolvida ao remetente. Não foi o Jason. Ele não teria sido tão atencioso. Tinha de ter sido a mãe dele. Sentei-me no chão ao lado daquelas malas durante não sei quanto tempo. O contrato do meu antigo estúdio tinha acabado. Tinha-o passado a uma estudante de enfermagem há umas semanas. Cada cêntimo que tinha poupado tinha ido para o casamento. Tinha menos de $100 na conta e faltava uma semana para receber. Foi então que fiz algo que não fazia há mais de um ano. Liguei para minha mãe adotiva. A Margaret Temple atendeu ao terceiro toque, a voz quente e firme como sempre. "Emily, querida, onde te meteste? Estava quase a ligar-te por causa daqueles sapatos que vimos na semana passada." Nem consegui falar. Solucei em vez disso. Foi tudo o que bastou. 1 hora depois, estava enroscada no sofá de xadrez desbotado dela, a segurar uma caneca de chá de hortelã-pimenta, enquanto ela me acariciava o cabelo como fazia quando eu tinha 13 anos e estava destroçada por mais um acolhimento que tinha corrido mal. A Margaret não fez perguntas. Limitou-se a colocar uma manta grossa de lã sobre as minhas pernas e disse: "Fica o tempo que precisares. Ou veste. Tenho espaço e tu não tens de provar nada." Essa noite, não dormi. Fiquei deitada no velho sofá-cama da sala dela, a olhar para o teto, a repassar cada detalhe daquela conversa com o Jason. A calma dele, o modo como nem hesitou. Alguma vez me amou verdadeiramente, ou fui apenas uma suplente até aparecer alguém com um apelido como Langley? Ao nascer do sol, a dor tinha se transformado em algo mais pesado, algo como vergonha. Era suposto estar a começar uma nova vida,
Um novo capítulo, uma família só minha. Em vez disso, estava de volta ao início. 28 anos, de coração partido, sem casa, humilhada. Ao meio-dia, tomei banho, vesti-me e voltei ao hospital como se nada tivesse acontecido. As enfermeiras sorriram. Algumas perguntaram pelos planos do casamento. Sorri de volta, acenei, menti, porque dizer a verdade parecia que me rasgaria toda outra vez. ChatGPT cede. Mas enquanto vestia a farda e verificava os pacientes atribuídos, sabia uma coisa com certeza. Não podia ficar aqui para sempre. Não nesta cidade. Não com estas memórias. Não enquanto Jason Miller e Megan Langley brindavam com champanhe ao futuro brilhante e alinhado deles, logo do outro lado da fronteira estadual. Não quando eu não tinha mais para onde ir e nada a perder. 3 dias se passaram. 3 dias lentos e dolorosos em que cumpri a rotina no piso do hospital enquanto tentava não desmoronar por dentro. Sorri quando perguntaram sobre o casamento. Disse que tinha sido adiado. Disse que o Jason teve uma viagem de negócios inesperada. Disse que estava bem. Disse demais. Mas no terceiro dia, enquanto registrava a entrada da linha no quarto 8, a Raquel, a nossa chefe de turno direta e sem papas na língua, espreitou pela porta e disse: "Ainda estás à procura de uma fuga milagrosa deste lugar?" Pesquei os olhos. "O quê?" Ela fez-me sinal para sair para o corredor e baixou a voz. "Lembras-te da Lily, da neuro? Ela aceitou um trabalho de cuidados privados há um mês, interna, bem pago, mas desistiu na semana passada. Não aguentou o tipo." "Que tipo?" A Raquel levantou uma sobrancelha. "Um magnata da tecnologia, rico, paralisado. Vive em Cypress Hill, numa daquelas casas do tipo quem é que sequer constrói coisas assim. Pelos vistos, ele é um pesadelo. Parece incrível. Paga o triplo do que ganhamos aqui. Suíte privada. Refeições incluídas. Sem colegas de quarto. Sem turnos noturnos. Apenas um paciente." Hesitei. "Não sou cuidadora." "És enfermeira com 5 anos de experiência", respondeu ela. "Estás mais qualificada do que metade das pessoas que eles já tiveram. E acredita, este tipo afasta a maioria em menos de 2 semanas. Tu és teimosa. Isso pode até jogar a teu favor." Quase me ri. Nem sabia que parte de mim ainda contava como teimosa. Tudo em mim parecia quebrado, mas algo na voz dela, a palavra fuga, soou alto. "Tens um contato?" Perguntei. 10 minutos depois, ela entregou-me um pequeno cartão com um nome escrito em caligrafia elegante e precisa. Margaret Temple, gestora da propriedade, e por baixo, um número. Demorei até a meia-noite para ligar. Estava no beco atrás da casa da Margarete, com o casaco vestido, a respirar o ar frio de Montana, o telemóvel a tremer-me na mão. A Margaret Temple atendeu ao segundo toque. "Sim, daqui fala Emily Carter. Disseram-me que há uma vaga para enfermeira interna." Uma pausa. Depois, "Está disponível para entrevista amanhã às 9 horas?" Pesquei os olhos. "Sim, posso estar aí. Traga os seus certificados e referências. A morada será enviada por mensagem. Não se atrase." A chamada terminou. Às 4h30 da manhã, apanhei o primeiro voo de Helena para São Francisco, com ligação num transporte regional que subiu as colinas de Cypress até deixar o mundo real para trás. Tudo parecia um sonho que eu não tinha merecido. E depois vi a casa. Parecia uma fortaleza moderna, vidro, aço e arestas afiadas embutidas na encosta, como se alguém tivesse esculpido uma mansão de luz do sol e pedra. Um longo portão negro abriu-se à medida que o meu táxi se aproximava, e por um segundo quis dizer ao condutor para dar meia volta. Demasiado tarde. A Margaret Temple esperava-me à porta da frente. Uma mulher nos seus 60 anos, magra como arame, cabelo preso num coque apertado, fato azul escuro sem um vinco. Olhou-me de cima a baixo com a precisão de quem trabalhou ou no exército ou num hospital. "Estás adiantada", disse ela. "Não queria chegar tarde." "Bom, segue-me." A entrevista foi rápida. Ela olhou para o meu currículo, fez 4 perguntas, não sorriu uma única vez e por fim disse: "O lugar é seu, Sra. Carter. Os termos são simples. Disponibilidade total. 2 dias de folga por mês. Sem visitas.
Conhecimentos médicos são cruciais. Descrição é inegociável. O seu paciente é um homem complicado. Vai viver no segundo andar, ao lado da suíte dele. Refeições e alojamento incluídos. Salário de $12.000 por mês, mais bônus de desempenho consoante a evolução da condição. Tentei não reagir. Ainda me lembro de agarrar nos braços da cadeira para não me rir alto. Era mais do triplo do que ganhava no hospital. Não tinha um plano. Não tinha nada além de um saco de viagem gasto e um coração em hemorragia. Mas disse que sim. Disse-o sem hesitar. A Margarete empurrou uma pasta pela mesa. Isto é o seu contrato. Reveja-o até amanhã. O seu paciente é o Sr. Ryan Hale. O nome não me dizia nada na altura. Mas em breve significaria tudo. Na manhã seguinte, estava em frente à porta dele, pasta na mão, coração aos saltos. O corredor estava silencioso, abafado por aquele tipo de carpete que engole passos. Tudo naquela casa era polido e frio. Pavimento em pedra, linhas elegantes, silêncio caro. A Margarete estava ao meu lado. Prancheta apertada contra o peito. Tenha certeza de que quer isto? Perguntou ela, sem me olhar. Assinei o contrato. Não foi isso que perguntei. Engoli em seco. Sim. Ela bateu a porta 2 vezes, depois abriu-a sem esperar resposta. O quarto era grande. Demasiado grande. Tetos altos, paredes de vidro com vista para uma extensão de sequoias. A luz do sol espalhada pelo chão de madeira clara. Parecia menos um quarto e mais uma sala do trono construída para um fantasma. Ele estava junto à janela, numa cadeira de rodas preta e elegante. De costas para nós. Senhor Hale, disse a Margarete com firmeza. A sua nova enfermeira chegou, Emily Carter. Ele não se virou de imediato, apenas ficou ali, os dedos a bater lentamente no apoio de braço. Depois, finalmente, virou-se, e o meu fôlego prendeu-se. Não sei o que esperava. Um homem mais velho, talvez alguém frágil, mas Ryan Hale era jovem, talvez 30 e poucos, alto mesmo sentado, cabelo escuro e curto, maxilar marcado, olhos como vidro lapidado. E ainda assim, havia algo de exausto nele. A pele pálida, o corpo magro, mas a expressão foi o que me avisou. Olhou para mim como se eu já o estivesse a desiludir. Portanto, disse ele, voz baixa e cortante. Mandaram-me mais uma. Abri a boca para falar, mas ele interrompeu-me. Qual é a aposta desta vez, Margarete? 1 semana, 10 dias. A Margarete não respondeu. Limitou-se a dizer, vou deixá-los para se conhecerem. E saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio prolongou-se. Não estou aqui para fazer apostas, disse finalmente. Só para fazer o meu trabalho. Ele aproximou a cadeira alguns metros, a observar-me como se eu fosse uma peça de arte que não apreciava particularmente. E que trabalho achas tu que é esse? Medicação, fisioterapia, monitorização de sinais vitais, apoio à reabilitação. Ele bufou. Esqueceste a parte em que acenas com pena enquanto eu falho a tentar andar de novo. Essa é a parte favorita de todos. Não me deixei afetar. Não estou aqui para ter pena de ti. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Oh, isso é novo. A maioria desiste ao 3º dia. Talvez eu te surpreenda. Talvez, disse ele, embora o esboço de sorriso ao canto da boca deixasse claro que não acreditava numa palavra. Passamos o dia em silêncio tenso. Administrei a medicação, revisei o plano de fisioterapia, tirei apontamentos. O Ryan continuou com comentários mordazes, a testar-me, a provocar, mas não mordi o isco. Já tinha trabalhado com veteranos sem membros, adolescentes que gritavam a cada injeção, mães que choravam durante o efeito da morfina. Ryan Hale não ia assustar-me. Nessa noite, enquanto preparava o quarto dele, disse de repente, não és o que eu esperava. Olhei da gaveta. Não me perguntaste sobre o acidente. Imaginei que contaria se quisesses. Outra pausa. Outra surpresa. Foi numa viagem de esqui, disse finalmente. Sozinho. Perdi o controlo numa crista. Acordei num helicóptero. Não fiquei de pé sozinho desde então. Assenti.
Obrigada por me contares. Ele ficou a olhar para mim durante muito tempo. Por que aceitaste este trabalho? Precisava dele. Não pelo dinheiro. Por que este trabalho? Encarei-o nos olhos. Porque já me mentiram. ChatGPT Said. Porque eu sei como é ser descartado. A expressão dele mudou por um segundo, como uma rachadura numa parede onde não devia haver nenhuma. Depois voltou-se para a janela. Não te afeições, disse. Não faço gratidão e não faço amizades. Ótimo, respondi. Eu não faço ilusões. Ele não disse mais nada, mas também não me dispensou. Aconteceu na quinta noite. Não era suposto eu estar acordada, mas o vento lá fora uivava desde a meia-noite, abanando as janelas como se um fantasma inquieto não soubesse se queria entrar ou ficar fora. Levantei-me para fechar os estores e reparei que a luz ainda estava acesa no ginásio da ala oeste, uma zona onde o Ryan raramente deixava alguém entrar sozinho. Ao início, ignorei. Disse a mim mesma que provavelmente tinha adormecido a ver televisão lá dentro. Mas algo me puxava, algo quieto e instintivo. Vesti o casaco de malha, andei descalça pelo corredor silencioso e empurrei a porta do ginásio só o suficiente para espreitar. E o que vi parou tudo. Ryan Reio estava de pé, não completamente, não sem apoio. Segurava-se a um par de barras paralelas, os braços tensos de esforço, suor a escorrer-lhe pela têmpora, as pernas a tremer por baixo dele, cada músculo retesado. Mas ele estava a fazer aquilo. Devagar, com determinação, passo após passo dolorosamente calculado. Prendi a respiração. Ele não me viu ao início. Estava demasiado focado. Mas o rangido suave da porta denunciou-me. Virou-se, viu-me, e a expressão dele mudou instantaneamente de esforço para raiva. O que raio estás a fazer aqui? Disparou. Ouvi um barulho. Pensei. Sai daqui, Emily. Agora. Não me mexi. Não porque estivesse paralisada, mas porque algo dentro do meu peito já tinha mudado. Ele não era um caso perdido. Ele não estava acabado. Estava a esconder progresso. Por quê? Por que estás a esconder isto? Perguntei baixinho. As mãos dele apertaram com mais força as barras, os nós dos dedos brancos. Porque no minuto em que as pessoas veem progresso, esperam milagres. E não é assim que a cura funciona. Riu-se, amargamente. Não, mas é assim que a desilusão funciona. Já vi pessoas irem embora assim que perceberam que eu não ia levantar-me da cadeira de forma mágica e voltar a ser quem era. Não vou passar por isso outra vez. Então preferes fingir que não há mais nada. Que desististe. O maxilar dele ficou tenso. Tu não entendes. Aproximei-me com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Talvez entenda. Os olhos dele fixaram-se nos meus, furiosos, incertos. Não vou contar a ninguém, disse. Mas se me deixares ajudar, ajudar mesmo, podemos trabalhar para algo melhor. Não tens de fazer isto sozinho. Por quê? Exigiu. Por que te importas? Porque eu sei o que é verem o teu futuro a ser-te arrancado e esperarem que sorrias através dos cacos. Ele ficou a olhar para mim, a respirar com força, o suor a brilhar-lhe na pele. Pensei que ia gritar outra vez, mandar-me embora, ameaçar despedir-me. Mas em vez disso, baixou-se lentamente de volta para a cadeira, em silêncio, exausto. Por fim, murmurou. Está bem. O meu coração saltou. Fica entre nós, acrescentou ele. Ninguém sabe. Entendo. E segues a minha liderança. Se eu disser para parar, paramos. Se eu disser para continuar, tu ajudas. Só isso. Combinado. Ele estudou-me, os olhos ainda afiados, mas algo tinha mudado. Algo não dito. Tu não és como os outros. Dei de ombros. Nem estou a tentar ser. Começamos as sessões na manhã seguinte, cedo, em silêncio, antes de a Margarete acordar, antes de o sol aquecer totalmente as lajotas da cozinha. Cada passo que ele dava era agonia, controlado, medido, como lutar contra a gravidade com nada além de teimosia e memória muscular. Mas ele fazia-o, e eu estava lá, não para aplaudir, não para chorar, apenas para apoiar.
Uma mão a manter o mundo estável. Ele não queria cair dentro dele. Começou com uma voz. Estava a organizar o armário de medicação no meu quarto quando a ouvi. Profunda, confiante, demasiado suave. Masculina, não era o Ryan, nem alguém da equipa da casa. Curioso. Aproximei-me em silêncio do corredor principal e segui o som até a sala de estar oeste. Lá, estendido no sofá de couro, estava um homem de 40 e poucos anos, relógio caro a brilhar ao sol da manhã, a segurar um copo com algo que não era sumo. Ryan, pareces um trapo. O homem riu-se. Ryan, do outro lado da sala, esboçou um sorriso forçado. Também é bom ver-te, Eric. Foi assim que conheci Eric Thorne, o sócio de longa data do Ryan. O homem que, segundo a Margarete, assumiu a gestão da Rio Nexus Technologies depois do acidente do Ryan. Algo nele fez a minha pele arrepiar. Talvez fosse a forma como olhava para o Ryan, como se ainda estivesse a avaliar o valor dele. Ou talvez fosse o modo como os olhos pousaram em mim quando entrei com a bandeja de chá. Lentos, avaliativos, invasivos. Esta é a nova? Perguntou. Emily Carter, disse eu com calma, pousando a bandeja. É melhor que as últimas 3, comentou Eric, enquanto bebia. Ela não está aqui para te entreter, respondeu Ryan friamente. É a minha enfermeira. A conversa virou-se para negócios. Fusões, tensões com investidores, contratos governamentais. Tentei ficar invisível, mas uma palavra congelou-me onde estava. Langley. Eric inclinou-se, baixando a voz. A Laura diz que o pai está pronto para libertar os fundos. Só precisamos que o pacote de controlo seja transferido para a Shell. A Langley Capital absorve. Ele tem contactos no Conselho Tecnológico. Entrada fácil. O Ryan não respondeu. Ficou a olhar pela janela, os nós dos dedos cerrados no apoio da cadeira. Já preparei os documentos, continuou Eric. Só precisamos da tua assinatura mais tarde. Vou analisá-los, disse Ryan. Andas a dizer isso há semanas. Se demorarmos mais, perdemos a oportunidade. O Ryan não respondeu. O meu coração batia forte nos ouvidos. Saí da sala antes que qualquer um deles notasse que ainda lá estava. Langley. Laura Langley. Esse nome ainda me assombrava. E então tudo fez sentido. Langley Capital. Laura. A pressão do Eric para a assinatura do Ryan. A empresa. Estavam a tentar tomá-la. A tirar o controle enquanto Ryan ainda se recuperava. E se a Laura estava envolvida, a Megan Langley não podia estar longe. O peito apertou-se quando voltei ao meu quarto e fechei a porta. Estava isto ligado ao que me aconteceu? Eu era só uma espectadora apanhada no fogo cruzado de algo maior? Ou tinham me escolhido de propósito por ser a rapariga que ninguém suspeitaria? Essa noite, não consegui guardar para mim. Enquanto ajudava o Ryan com os exercícios de alongamento, quebrei o silêncio. Ouvi algo hoje, sobre a tua empresa. Ele não me olhou. Continua. Disse-lhe tudo, palavra por palavra. Nomes, frases, tons. Até mencionei Megan Langley. A isso, ele parou. Conheces-la? O meu ex-noivo deixou-me por ela. Ele pestanejou lentamente. Jason Miller. Assenti. Conheces-o? Não, mas ouvi o nome pelo Eric. Ele afastou-se da parede com a cadeira e ficou a olhar para mim. Estás a sugerir que o meu sócio e o teu ex estão, o quê? Envolvidos na alguma coisa juntos? Estou a sugerir que é coincidência a mais. Ele não disse nada durante um longo momento. Por fim, disse: vou rever os documentos. E foi só isso. Tentei não me sentir esmagada. Tinha esperado mais, talvez crença, talvez ação. Mas em vez disso, o Ryan voltou ao silêncio, como se tudo o que eu tivesse dito tivesse desaparecido num vazio. Essa noite, andei às voltas no quarto como um animal enjaulado. Estaria errada? Estaria a imaginar sombras? Ou pior, estaria certa e ninguém acreditaria em mim? Na manhã seguinte, ele bateu à minha porta. Ele nunca batia. Quando abri, o Ryan estava na cadeira de rodas, uma pasta no colo. Tinhas razão, disse ele. A Langley Capital não está apenas a investir. A papelada transfere os direitos de decisão e a propriedade para uma holding que o Eric criou há 2 meses,
escondida sob camadas. Prendi a respiração. Quero que me ajudes a pará-los. Ele entregou-me a pasta. Tens a certeza? Perguntei. Depois de tudo? O Ryan assentiu. Se eles acham que estou demasiado fraco para lutar, então esqueceram quem eu era antes de me partir. O plano levou dias a ser finalizado. Todas as noites, depois de a casa ficar em silêncio e as janelas escuras, o Ryan e eu sentávamos-nos frente a frente na longa mesa de carvalho do escritório, mergulhados em documentos e notas de estratégia. As mãos dele tremiam de exaustão às vezes, mas a voz mantinha-se firme. Ele estava a construir uma sala de guerra, peça por peça, e eu era a única aliada dentro das muralhas. Já tinha contactado o advogado. Estavam a reunir registros, e-mails, contratos, rastros bancários. O Ryan não escondeu nada de mim, nem sequer as dúvidas. Confiava mais no Eric do que em qualquer outra pessoa, disse uma noite. Ele estava lá no dia em que apresentei a minha primeira app. Deixei que falasse por mim quando eu não conseguia andar. E todo este tempo? Tiveste razão em confiar no teu instinto, disse-lhe. Eu é que fui tarde a ouvir o meu, respondeu ele. Mas não vou chegar tarde outra vez. Uma semana depois, foi convocada uma reunião extraordinária do conselho. Ninguém suspeitava de nada. O Ryan deixou o Eric pensar que a assinatura estava a caminho. Até lhe agradeceu num e-mail por estar a tratar tão bem de tudo. Nessa mesma tarde, vestiu-se a rigor. Foi a primeira vez que o vi com o fato feito à medida. Azul meia-noite, impecável, bonito de uma forma que fez o meu coração abrandar. O corpo ainda estava fraco, mas havia algo na forma como se movia, orgulhoso, ereto, que fez o ar na sala mudar. Praticou andar até a mesa da sala de reuniões com uma bengala. Primeiro 10 passos. Depois 15. Depois 20. Quero que eles vejam, disse. Com os próprios olhos. No dia da reunião, chegamos 15 minutos mais cedo. O edifício era todo em vidro e cromado, silencioso demais. As cabeças voltaram-se quando entramos. O Ryan a andar ao meu lado, maxilar firme, passos medidos mas seguros. O choque espalhou-se pelos corredores como uma corrente elétrica. Na sala do conselho, o Eric estava sentado à cabeceira da mesa. A Laura também estava, num fato cinza pomba, pernas cruzadas, lábios pintados como guerra. E ao lado dela, o Jason. Parecia mais pequeno do que eu me lembrava. Ainda bonito, ainda arrogante, mas menos polido agora, como algo emprestado que nunca foi devolvido como devia. Quando Ryan entrou na sala, com a bengala na mão, o silêncio estalou. Estás a andar, disse o Eric. Não perfeitamente, respondeu Ryan, mas o suficiente. Não se sentou no fundo da mesa. Andou diretamente até a cabeceira, parou, e olhou o Eric nos olhos. Esta reunião passa agora a estar sob a minha autoridade, disse calmamente. E começo com isto. Colocou uma pasta na mesa e abriu-a. A sala observou enquanto ele expunha todos os rastros forjados, todas as cláusulas ocultas, todas as provas da tentativa do Eric de entregar o controle da Rio Nexus Technologies a uma empresa fantasma detida pela Langley Capital. A Laura nem pestanejou. O Jason remexeu-se desconfortável. O rosto do Eric empalideceu. Não podes provar intenção, murmurou o Eric. Não preciso, respondeu Ryan. Basta provar violação do dever fiduciário. E acabei de o fazer. O conselho agitou-se. O assessor jurídico levantou-se. Senhor Reio, quer apresentar um pedido imediato de voto de desconfiança? Quero, disse o Ryan, com efeito imediato. Instalou-se o caos. A Laura foi a primeira a levantar-se, os saltos a estalar como tiros. Tu não sabes com quem estás a meter-te, Ryan. Oh, eu sei, respondeu ele suavemente. Uma mulher que se esconde atrás do nome do pai e um homem que vende tudo por um atalho. Ela bufou. E a tua enfermeira? O quê? Agora é tua cofundadora? O Ryan virou-se para mim. Ela é a razão de eu estar aqui, de pé. O Jason desviou o olhar. O conselho votou. Foi unânime. O Eric foi removido. Os contratos anulados. O controlo revertido. Quando tudo acabou e a sala ficou vazia, o Ryan e eu permanecemos ali, sozinhos. Ele apoiou-se na bengala,
a respirar com dificuldade, mas os olhos brilhavam. Conseguiste, sussurrei. Não, disse ele. Conseguimos. E então, por um segundo, ele sorriu, largo, verdadeiro, cheio. E percebi algo que não tinha permitido a mim mesma acreditar até ali. Ele não foi o único a dar os primeiros passos naquele dia. Semanas passaram. A mansão já não parecia um mausoléu. As janelas estavam mais vezes abertas. A luz entrava pelos corredores e até o jardim, antes seco e abandonado, voltava a respirar. O Ryan ainda tinha dias difíceis, ainda cocheava, ainda tinha de se apoiar contra a dor. Mas a amargura que antes seguia cada passo começava a dissipar-se. A minha também. O casamento que nunca aconteceu, deixei de o lamentar. O nome que quase tomei, deixei-o ir. Devagar, comecei a ver-me como mais do que alguém que foi descartada. Voltei a ler. Comecei a correr pequenas voltas no trilho privado atrás da casa. A rir sem culpa. O Ryan fazia questão de cozinhar uma vez por semana, mesmo que queimasse o arroz e praguejasse com o fogão como se este lhe devesse algo. Eu deixava. Sentava-me na ilha da cozinha, pernas encolhidas, a sorrir com a frustração dele. ChatGPT cede. Esse era o nosso ritual. Pequeno e dito em voz baixa, mas nosso. Uma noite, ele entregou-me um prato que eu não consegui identificar e disse: se isto te matar, quero que fique registrado. Fiz o que pude, respondi. Ficas com a empresa no testamento, disse eu, com ar sério. Ele hesitou. Na verdade, não. Olhei para ele. Transferi-a para um fundo, disse. Um que te inclui. Pesquei os olhos. O quê? Não te estou a dar a empresa, disse ele suavemente. Mas quero que saibas que construí algo melhor contigo do que alguma vez construí com outra pessoa. E quero que faças parte do que vem a seguir. Fiquei a olhar para ele. Ryan. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa preta. Antes de dizeres qualquer coisa, disse rapidamente. Não tens de responder hoje. Nem este ano. Eu sei que ainda estou a aprender a ser uma pessoa outra vez. E sei que tu não te inscreveste para isto. Abriu a caixa. Lá dentro estava um anel, ouro simples, com um pequeno safira no centro. Mas gostava de perguntar na mesma, disse ele, voz baixa. Consideras caminhar este caminho comigo? Não porque eu precise de ser salvo, mas porque contigo lembro-me de quem sou. Não chorei. Pensei que pudesse, mas em vez disso senti outra coisa. Algo firme, uma sensação de chegada. Como se tivesse atravessado a parte mais escura da floresta e encontrado não um castelo, mas uma clareira. Um lugar tranquilo para voltar a respirar. Peguei no anel, deslizei-o no dedo. Não estou a dizer que sim, murmurei, sorrindo. Mas também não estou a dizer que não. Ele riu-se. Isso soa exatamente a ti. Não apressamos nada. Não houve grandes anúncios, nem manchetes. Apenas mais manhãs. Mais progresso. Ele caminhou meio quilômetro sozinho. No mês seguinte, passei na certificação para abrir a minha própria clínica privada. Contratamos mais pessoal. Continuei a viver na casa, mas já não parecia dele. Parecia nossa. Quanto ao Jason, mandou uma mensagem uma vez. 2 linhas, a perguntar se eu estava bem. Nunca respondi. Não precisei. Porque a verdade é que já tinha recebido tudo o que devia daquele desgosto. Uma lição, um desvio, e uma porta para uma vida que nem me atrevia a imaginar. E o Ryan? No outono, deixou de usar a cadeira por completo. No aniversário dele, fizemos uma pequena viagem até a costa. Só nós os dois. Ele caminhou ao meu lado pela praia ao pôr do sol. A areia a colar-se aos pés. O vento frio o suficiente para arder. A certa altura, olhou para o oceano e disse: achas que algum dia voltamos a ser quem éramos antes? Abanei a cabeça. Espero que não. Ele virou-se para mim e eu acrescentei: porque quem nos tornamos é melhor. Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão e não me largou.